Meus amados e queridos irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você já se perguntou como é caminhar pela fé e por que caminhar pela fé é importante diante da vontade de Deus? Neste vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Eu quero te convidar a meditar comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O texto de Hebreus capítulo 11, ele é um exemplo onde nos mostra a galeria de homens e mulheres que pela fé fizeram a vontade de Deus. E através deste texto que nós lemos, nós vamos extrair algumas lições diante da palavra de Deus. A primeira delas, que veja que para agradar ao Senhor nós precisamos de fé. Esta fé, ela não é um pensamento positivo. Ela não é simplesmente nós pensarmos que as coisas vão acontecer do nosso jeito, a nossa maneira e como nós queremos. A fé aqui é uma confiança que a vontade de Deus é melhor para nós. A fé aqui é aceitar a vontade de Deus, as escolhas de Deus, em cima das nossas escolhas. E algo que nós precisamos olhar para esse texto e entender que Deus ele não se agrada daqueles que não acreditam, que não caminham pela fé. Veja que fala que é impossível, isso é, não existe outra alternativa, não existe outro caminho, não existe outra maneira de nós agradarmos ao Senhor, a não ser pela uma vida pela fé. A fé, eu volto a falar, não é um pensamento positivo. Ela é uma atitude de crer, confiar e aceitar a vontade de Deus acima da nossa vontade. O segundo ponto desse texto que eu aprendo, a necessidade da comunhão. Porque nós não conseguimos confiar, acreditar, a não ser em quem nós conhecemos e convivemos. A maneira que nós vivemos pela fé, nós aumentamos e criamos um relacionamento com Deus através de uma vida de oração e através da meditação na palavra de Deus. E esta comunhão que Deus espera com nós é uma comunhão íntima. Por isso Jó capítulo 22, versículo 11 fala assim: Une-te, pois, a Deus e tem paz. Então esse texto ele fala de nós sermos um com Deus, de nos unirmos de tal forma com Deus ao ponto de que a nossa vontade seja apenas a vontade do Senhor e nós não venhamos medir esforços de aceitar o que Deus tem para nós. Viver pela fé é viver em comunhão com o Senhor, é entender que nós não nos aproximamos de Deus só porque nós queremos uma bênção, só porque nós queremos algo material ou que Ele faça aquilo que está no nosso coração. Precisamos compreender pela palavra de Deus que a comunhão aqui fala de ter prazer em estar na presença de Deus. Não é uma obrigação, não é uma religiosidade, mas é um desejo de estar e permanecer na presença do Senhor. A terceira e última lição que eu aprendo, que caminhar pela fé, viver pela fé, é algo desafiador e nós precisamos de perseverança e também de constância. O texto de Oséias, capítulo 3, versículo 3, fala que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Este texto fala que o nosso relacionamento com o Senhor, caminhando pela fé, precisa ser algo constante. Sempre terá algo para aprender, sempre terá um passo a mais para nós darmos. E tudo isso está relacionado com a nossa obediência, com nossa prioridade e também com o nosso desejo de caminhar com o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33, fala que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, com a certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então isso nos ensina que mesmo diante dos piores dias da nossa vida, a nossa escolha
precisa ser em fazer a vontade de Deus. Muitos de nós deixamos o caminho do Senhor, porque não compreendemos que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais elevados. E quando nós entendemos e aceitamos, nós estamos prontos e preparados para caminhar pela fé. Lembrando que o texto inicial ele é bem claro a respeito disso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Então há 2 pontos aqui para encerrar essa mensagem que eu preciso falar com você. A nossa fé não é uma fé depositada em homens, em mulheres, em sistemas, em crenças, não é isso. Nós depositamos a nossa fé no próprio Deus, no Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações, que age em favor daqueles que neles confiam e que guarda os pés dos seus servos. Então aqui o texto fala, se aproxime com certeza, se aproxime do Senhor com confiança, sabendo que no tempo certo Ele fará o melhor para a sua vida. Então descanse o teu coração em Deus e tenha certeza que Ele está guiando os teus passos. Caminhe pela fé, com a certeza que Deus está fazendo o melhor. Deus sabe o caminho que Ele está te conduzindo, pois a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Viver pela fé é viver ouvindo a voz de Jesus e tendo a certeza que Ele está nos guiando como Ele é, um bom pastor, para um caminho no qual o fim são pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu espero que esta palavra possa ter fortalecido a tua fé, ter enchido o teu coração de esperança. Caso você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilhe esta mensagem e deixe nos comentários o seu pedido de oração. Nós sempre estaremos orando por todos os pedidos de oração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço, até a próxima!